O IRS, isso é outra coisa que é mais complicada. Minha sorte é que os meus pais são contabilistas. Viva! Eu sou a Luana Plácido. Eu sou a Ana Serra. E eu sou a Marta Pinto. Neste Repórter 360 partimos o porquinho milhalheiro, que é a literacia financeira dos jovens portugueses. Existem aqui dois problemas de base. Primeiro, o sistema fiscal português é muito complexo. Segundo, está sempre a sofrer alterações. Nem sempre isso é fácil, de alguma forma, para no público em geral e especialmente nos jovens, de alguma forma compreenderem não só a forma como o sistema fiscal funciona, como também das alterações que, no fundo, vão surgindo anualmente, principalmente anualmente, através do Orçamento de Estado. Economia, finanças, impostos e créditos. A banalidade que já se apoderou destes termos contrasta com a dificuldade que os jovens têm cada vez mais em aplicá-los. Estarão eles a par dos conceitos do sistema fiscal português? Pedro Silva é professor na Universidade do Algarve e revisor oficial de contas. Não se demonstra indiferente à iliteracia financeira que se faz sentir nas gerações mais novas. É importante, de facto, que os jovens comecem a ter uma maior preocupação por aquilo que lhes vai afetar a sua vida futura, porque os impostos não vão desaparecer naturalmente e, de uma forma ou de outra, ou por via do IRS, ou por via do IRC, ou por via de outros impostos, nem que sejam por via de impostos sobre o património, portanto, têm que perceber quais são, de facto, esses impactos e o que é que, de positivo ou negativo, vai, de alguma forma, penalizá-los ou beneficiá-los para tomarem decisões, mas decisões ponderadas com base no conhecimento. É certo que o dinheiro é omnipresente no nosso dia-a-dia, mas ainda assim é cada vez mais raro falarmos sobre as suas implicações práticas. Sérgio Cardoso, diretor de operações do Doutor Finanças, realça a importância de uma educação que combine os saberes económicos e a sua aplicação. Todos os dias tomamos decisões financeiras. Ou como é que nós podemos tomar decisões financeiras sem ter conhecimento dos conceitos que estão por trás? Nós não falamos sobre dinheiro. Dinheiro é tabu, ninguém discute. Apesar de nós passamos o dia a pensar em dinheiro, quanto é que vamos ganhar, quanto é que vamos gastar, nós não falamos sobre. Os impostos diretos recaem sobre o rendimento e o património das famílias e das empresas, enquanto que os impostos indiretos é sobre o consumo das famílias e das empresas. Isso deve ser a única coisa que sei. Os diretos é, por exemplo, o IRC, que é direto nos rendimentos. Os indiretos é, por exemplo, o audiovisual, que está na fatura da eletricidade ou da luz. Eu penso que o indireto, por exemplo, é quando vamos a uma superfície comercial e compramos alguma coisa e veio o IVA. Penso que isso seja indireto ou talvez seja direto. Há dois tipos de genéricos de impostos, os impostos diretos e os impostos indiretos. Os impostos diretos são aqueles que incidem sobre os rendimentos. E aí temos, por exemplo, o IRS, o IMI e depois temos impostos sobre o consumo, que é cada vez que nós fazemos uma compra, temos que, efetivamente, pagar sobre aquilo. No meio da incerteza quanto à complexidade do sistema tributário português, surgem vozes de quem desde cedo faz contas à vida. Inês Oliveira é estudante do 3º ano da Licenciatura de Economia na Universidade Nova de Lisboa. Hoje, abre o leque dos impostos em Portugal. No consumo, temos o mais conhecido, que é o IVA, o imposto de selo, o imposto sobre o álcool, as bebidas alcoólicas e as bebidas adicionadas, o imposto sobre o tabaco. Portanto, impostos que não estejam relacionados com o rendimento de trabalho, mas sim com escolhas de consumidor e compras mensais. Portanto, tem um IVA que é cobrado e está inserido no preço do produto. O Orçamento de Estado é uma peça muito importante em termos do planeamento financeiro do Estado e que tem uma fonte principal de receitas, que são designadamente os principais impostos, não só impostos sobre o rendimento como o IRS e o IRC, mas também impostos sobre a despesa, que temos casos, por exemplo, o IVA, não é? Que é aquele que talvez seja o mais usual no dia-a-dia. Temos também alguns impostos sobre a detenção de património ou sobre a transação de património. Os impostos que eu conheço são o IRS, o IVA e o IMI, que me esteja a lembrar neste momento. Que eu conheço? Esquece. Nada. Muito pouco. IRS, por aí. Bem, se estivermos a falar de impostos diretos, obviamente temos que falar no IRS e no IRC.
O IRS é um imposto sobre as famílias e o IRC sobre as empresas. Se estivermos a falar de impostos indiretos, há uma infinidade deles. Os mais conhecidos são o imposto sobre os combustíveis, o IVA, o IMI e podíamos continuar aqui até amanhã. A opinião é consensual. Seja ao nível do consumo, do património ou do rendimento, os impostos representam uma infinidade de aplicações que muitos jovens desconhecem. José Carvalhosa é sócio-gerente de uma empresa de contabilidade e descomplica o bicho de 7 cabeças que se forma à volta dos impostos. O IRC é o imposto que tributa o rendimento das pessoas coletivas, as chamadas empresas. No fundo, é sobre o lucro das empresas, incide esse imposto que, no fundo, vai arrecadar a quantia de imposto sobre o rendimento, ou neste caso, o lucro que as empresas têm. O IMI, que é o Imposto Municipal de Imóveis, é um imposto que é corrente, ou seja, é anual, mas é um imposto que nós pagamos sobre o nosso património, sobre as nossas casas e que também está indexado ao valor patrimonial das mesmas. IMT é um imposto municipal sobre transações, ou seja, sempre que há a venda de património imobiliário, aplicamos uma taxazinha ou pagamos uma taxazinha sobre o valor da transação. Imposto sobre as viaturas, chamado IA. Na compra da viatura, o Estado português define o respectivo imposto a pagar, chamado IA. IRC, IMI, IMT e IA. Todos estes nomes nos parecem familiares, mas no palco dos impostos portugueses, quem rouba a cena é, de certo, o IRS. Mas afinal, será que os mais novos conhecem o significado do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares? Não, bem que eu gostava de saber, mas não. Do IRS, o que eu tenho noção é que é feito todos os anos, a uma dada altura do ano, que é quando eu reparo que os meus pais juntam as faturas ao longo do ano anterior e fazem essa organização. O IRS é um imposto direto que todos os meses é descontado e é entregue à autoridade fiscal, que no fim do ano, mediante as nossas despesas e o nosso volume total de rendimentos, acabará por perceber se alguma dessa parte nos será devolvida ou não. Essa parte nos é devolvida ou não depende daquilo que nós vamos fazendo ao longo do ano e das deduções que podemos ir acumulando. O IRS está dividido por categorias. A mais conhecida é o rendimento do trabalho, o rendimento de trabalho dependente, e então estes rendimentos são todos eles somados, consolidados, e depois, em função do valor que atingem, é aplicado uma taxa que está definida no código do IRS, taxas essas que são progressivas. Ou seja, à medida que o rendimento vai aumentando, não há uma proporcionalidade, há um agravamento. Quem mais ganha tem que pagar mais proporcionalmente a quem ganha menos para, de alguma forma, fazer aqui um compromisso social. Contribuinte na fatura? Não. Pedir fatura com o número de contribuinte nas compras é um velho hábito a que quase todos recorremos pelo menos uma vez na vida. Mas qual a verdadeira implicação deste número de 9 dígitos? Oi. Contribuinte nas compras. Não sei. Não faço a mínima ideia, mas eu peço sempre. Não fica marcado em algum lado. Ao pedirmos a contribuinte, nós estamos a dar um contributo, um grande contributo, para que a economia paralela diminua, para que a fuga aos impostos que é praticada por algumas empresas diminua. Dar um exemplo muito simples, eu vou a um café. Se eu pedir o número de contribuinte do meu almoço, do meu lanche, obriga a que o café, no limite, se tivesse a intenção de não registrar aquela venda, e portanto não registando, estava a passar ao lado da economia formal, era um montante que ia para a economia paralela, digamos assim, não ia pagar os respectivos impostos. Isto entra para as deduções. Ou seja, nós temos algumas categorias nas quais a parte das nossas despesas podem ser consideradas para abater no IRS, e se nós não pedimos números de contribuintes das nossas faturas, não o podemos fazer. Também há limites para isso. Chega a partir de uma certa altura, não vale a pena pedir mais, porque já atingimos o limite. Hoje o processo está informatizado e está de tal forma automático que eu posso requerer o pré-preenchimento dessas declarações e praticamente só tenho que chegar lá e validar se aquilo está tudo correto. E portanto a declaração está praticamente preenchida e nós só temos que a submeter. Todos os descontos feitos pelos portugueses culminam na tão conhecida carga fiscal. Ainda que pareça um conceito simples, o seu envolvimento taxativo é muito mais complexo do que aparenta. De forma simples, carga fiscal serão todos os impostos que nós teremos que pagar por aquilo que fazemos ao longo da vida, seja impostos sobre o rendimento, seja impostos sobre o consumo. Tudo o que temos que entregar faz parte da carga fiscal. E ela existe quer para pessoas, quer para empresas. A carga fiscal é a relação percentual entre os impostos e todas as transferências de segurança social em relação ao PIB.
Basicamente é um rácio que combina todos estes impostos, todas estas transferências em relação ao PIB do nosso país. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, basicamente é tudo aquilo que é produzido num país num determinado espaço de tempo. Pode ser medido num trimestre, num quadrimestre, num ano. Se grão a grão enche a galinha o papo, o grão dos portugueses começa no rendimento mensal. O salário mínimo em Portugal marca o paradigma financeiro de muitas famílias, mas existem outras nuances a considerar quando o assunto é o rendimento da população. Para além da sua média, também importa considerar a sua forma, se é líquido ou bruto. O salário mínimo está definido por portaria, no Orçamento de Estado, que depois é vertido em portaria. Todos os anos é definido qual é que é o salário mínimo que as empresas estão obrigadas a praticar. Isto é o salário mínimo. O salário médio é digamos que, a média de todos os salários que são praticados em Portugal. Cada vez há mais trabalhadores a ganhar o salário mínimo, o que significa que a média tem cada vez estado mais próxima do salário mínimo, por uma razão de o nosso país não tem crescido praticamente nada e, consequentemente, as empresas não têm capacidade para aumentar, digamos que os seus encargos salariais, pagarem salários muito maiores. Mas em termos médios, isso tem acontecido e tem feito essa aproximação. Embora que, de alguma forma, isto pareça positivo, no sentido de um aumento, há um efeito bastante negativo, que é um conjunto de pessoas, e entre os quais se incluem os jovens com formação elevada, que se esforçaram, que lutaram para, no fundo, tentar evoluir, vêm-se confrontados com uma situação de uma aproximação cada vez maior ao salário mínimo. Não acho que estejam de todos preparados. Basta perguntar-vos se vocês sabem a diferença entre salário bruto e salário líquido. Não. O bruto é antes de imposto, antes de descontar para, por exemplo, segurança social, e o líquido é o que efetivamente o trabalhador recebe. O salário bruto é o salário com que todos nós somos iludidos. O salário bruto é, digamos, que o valor nominal do nosso salário. Eu ofiro 1.000 euros todos os meses, eu ofiro 2.000 euros todos os meses. É, digamos, que é o valor nominal do meu salário. E o valor líquido é aquilo que eu recebo, aquilo que me cai na minha conta bancária. É aquele que eu levo para casa, digamos assim. A diferença entre os dois são os impostos. Ou seja, sobre os 1.000 euros do valor bruto vão incidir dois tipos de impostos, o imposto sobre o rendimento e também os 11% de contribuição para a Segurança Social. Começaram por ser papéis verdes em que se registavam à mão os serviços prestados pelos chamados trabalhadores independentes. Hoje, os recibos verdes já são faturas eletrónicas muito conhecidas pela comunidade mais jovem. Será que os recém-chegados ao mundo do trabalho sabem até que ponto é que os recibos verdes não são prejudiciais às suas finanças? À partida, queria só frisar aqui um primeiro ponto de que um trabalhador trabalha 8 horas por dia, as empresas nem sequer o deveriam contratar a recibos verdes porque isso é ilegal. Porque, de facto, hoje, principalmente, os jovens, muitas vezes em trabalhos precários, começam a trabalhar a recibos verdes. Inicialmente, até parece que é um bom sistema porque temos ali um ano de isenção da Segurança Social que não temos que pagar, mas a partir do momento em que, passado um ano, chegamos muitas vezes à conclusão que não é, digamos que, a alternativa mais viável. E quando é que se passa esse dito recibo? É quando estou latado ou quando tenho uma atividade como trabalhador independente. Ou seja, fazemos a distinção. Eu, se trabalho por conta de uma empresa ou para uma empresa, eu sou um trabalhador dependente. Eu recebo ordens, tenho um contrato com aquela empresa. Outra forma de eu prestar serviços é eu trabalhar de forma independente. Eu não tenho um contrato com a empresa A, B ou C, eu presto serviços à empresa A, B ou C, ou aos particulares A, B ou C, e, portanto, eu sou um trabalhador por conta própria. E, enquanto trabalhador independente, sempre que eu faço uma venda ou presto um serviço, eu tenho que emitir o recibo. Qual é uma vantagem para a empresa? A vantagem para a empresa é que não tem um compromisso com as pessoas. E de um mês para o outro, por assim dizer, ou de um dia para o outro, pode dispensar esse trabalhador, portanto, sem, digamos que, nenhuma consequência prática. Não terá que pagar nenhum tipo de indemnização. Obviamente, para o colaborador, para a pessoa, para o jovem, por exemplo, que está nessa situação, muito precária a situação em que se encontra. Outra vantagem é que, sobre a parte do colaborador a qual estão a pagar um salário, não vão ter que entregar algo que muitos jovens desconhecem também, que é uma contribuição obrigatória das empresas para o sistema de segurança social, portanto, para as reformas desse colaborador. Com a cada vez maior presença do consumismo exacerbado na vida dos jovens, torna-se essencial compreender que ter as finanças organizadas significa controlar o desperdício financeiro. O primeiro passo para uma melhor gestão de rendimentos é a criação de um orçamento pessoal. Hoje os jovens têm que pensar qual é que é o futuro deles.
qual é que será o futuro daqui a 10, 15, 20 anos e não pensar tanto no curto prazo e mais no médio e longo prazo. Portanto, é muito importante que os jovens hoje façam, no fundo, orçamentos pessoais. O orçamento é simplesmente saber de onde é que vem o nosso dinheiro e para onde é que ele vai. O orçamento não se deve fazer, por exemplo, mensalmente. Deverá ser feita, no mínimo, anualmente. Para quê? Porque há despesas que nós temos ao longo do ano que só acontecem uma vez. Eu diria que é fazer o esboço, seja numa folha manuscrita, seja no Excel, é fazer o esboço de um orçamento. É este o nome técnico que se dá, mas o orçamento tem uma primeira linha que é as minhas receitas, a minha mesada, o meu ordenado, e depois ajudará imenso eu fazer depois o conjunto e elencar o conjunto de despesas que eu tenho. A renda da casa, a renda do carro, ou no caso de um jovem, despesas do cinema, as despesas do telemóvel, as saídas com os amigos. E às tantas começamos a pensar quantas horas de trabalho é que eu vou ter que fazer para conseguir fazer isso. É a forma, é o clique das pessoas, no fundo, pensarem assim, então se eu tivesse que trabalhar X horas para, no fundo, conseguir ter dinheiro para fazer isto, se calhar já não fazia. Tenho que me organizar sempre de forma a que nunca tenha déficit. No mínimo ou no limite iguais, que é para dar resto zero. Não tenho superávit, não consigo amealhar, mas pelo menos não tenho mais despesa do que há que consigo, com o que ganho, pagar todas as minhas despesas. Até podemos considerar que o dinheiro é de quem o ganha, mas é certamente mais de quem o poupa. A economia é instável e, nesse sentido, importa perceber qual o papel que uma conta poupança pode ter na vida dos jovens. Nós somos muito avessos ao risco em Portugal. Temos o dinheiro, fazemos uma conta poupança e essa conta poupança tradicionalmente é um depósito a prazo no banco. Ou seja, eu aplico, por exemplo, quando eu digo aplico é transferir para essa conta poupança que eu constituí no banco, vamos imaginar 1.000 euros, estou à espera que o banco, mensalmente, de 6 em 6 meses, anualmente, seja lá o que for, me pague uma determinada quantia de juros. Poupar é gastar, mas é gastar noutra altura. E é difícil, nós conseguimos, muitas vezes, abdicar de algo hoje para o futuro. Finanças pessoais têm muito mais de pessoal do que de finanças. E os comportamentos que nós temos são a chave, muitas vezes, do nosso equilíbrio. É muito difícil poupar. Se eu souber que estou a poupar para ir de férias, isto ou aquilo, então tenho esse objetivo em mente e vou fazendo. E sei que estou a poupar para aquilo. Se não tiver, é mais difícil. Tradicionalmente, os juros, em termos percentuais, são reduzidos. Na maioria das vezes, não cobrem sequer o valor da inflação, o que significa que é melhor do que eu não poupar nada, sim, mas, de alguma forma, também não me permite que eu possa evoluir muito mais, ou, muitas vezes até a longo prazo, vou perdendo um pouco o valor do dinheiro decorrente da inflação. Numa vida cada vez mais marcada pela subida de taxas e de preços, a inflação surge como uma noção crucial no cotidiano dos portugueses. As pessoas têm uma ideia generalizada do que é a inflação, que significa a subida de preços, mas quando se diz, por exemplo, que a inflação está a diminuir, não quer dizer que os preços estejam a descer, que estão a crescer na mesma, mas a um ritmo mais baixo. Isso é outro conceito. O conceito de inflação é sempre aumento de preços. Inflação é aquilo que eu gosto de chamar como é um imposto sem legislação, ou seja, acaba por afetar a vida de todos e é difícil de controlar, mas a definição será um aumento generalizado do nível de preços, ou seja, não é quando aumenta o preço do pão ou do azeite ou dos vegetais que é inflação. O dinheiro tem um determinado valor temporal. Ou seja, 1.000 euros hoje não é o mesmo que 1.000 euros daqui a um ano. Vou dar um título de exemplo. Se eu tiver hoje um rendimento de 1.000 euros, eu consigo comprar X número de coisas. Eu daqui a um ano, por via do efeito da inflação, eu com os mesmos 1.000 euros perdi 7% de rendimento. Ou seja, eu já não vou conseguir comprar 7% do mesmo que comprava há um ano atrás. Os jovens sentem, quando vão ao cinema, quando vão sair à noite, quando vão jantar, sentem que tudo está mais caro. O efeito da inflação é importante para percebermos, não só a nível da poupança, aquilo que eu supostamente deveria conseguir recuperar em termos de poupança. E também a nível salarial, eu também tenho que pensar, bem, se as coisas todas que eu compro, que eu consumo, aumentaram o meu rendimento, para eu conseguir manter aquele mesmo nível de vida, também deveria ter aumentado. Importante referir que e não confundir o aumento da taxa de juro com a inflação. A taxa de juro é uma ferramenta que está ao dispor do Banco Central Europeu para tentar controlar a inflação. Não é uma consequência da inflação. Ou seja, com os preços a subir, o Banco Central Europeu
tem como instrumento a taxa de juro que, ao aumentar, faz com que o crédito seja mais caro. Essencialmente, uma taxa de juros serve para existir um retorno superior àquilo que foi dado inicialmente. Se eu fizer um empréstimo de 2.000 euros com uma taxa de juro que pode ser mensal, pode ser anual, a receber sempre mais do que aquilo que emprestei. Empréstimos e créditos, o motor de funcionamento das entidades bancárias em Portugal. Um jovem, ao começar a sua vida financeira, deverá ter em mente que os créditos são alternativas à falta de rendimento para o investimento. Mas é sempre importante lembrar que quando a esmola é muita, o pobre deve desconfiar. Um crédito é basicamente um pedido de auxílio a uma entidade bancária e pode ter vários fins. Normalmente aquele que mais conhecemos é o fim habitacional. Crédito habitação é um tipo de crédito. Crédito automóvel é outro tipo de crédito. Crédito para ir para férias, crédito pessoal é outro crédito. O crédito à habitação é um tipo de crédito muito específico que o consumidor, a população, pode recorrer quando precisa de comprar uma casa. Eu diria que é muito difícil um jovem, no fundo, conseguir ir hoje a uma instituição bancária e obter 100% do financiamento da casa. O que significa que um jovem tem que poupar desde logo cedo para, no espaço de 5 anos, 10 anos, pensar, bem, eu nesta altura tenho uma determinada poupança, eu vou ter que dar entrada, vou-lhe chamar assim, porque o banco quer salvaguardar sobre o potencial risco de o jovem depois não poder pagar a casa. Porque o crédito de habitação é um produto complexo, tem muitas variáveis. E não é só a prestação no fim que interessa. Eu arrisco dizer que se calhar para comprar um par de calças, vemos mais opções do que para fazer um crédito de habitação. O que é muito importante é perceber quais são, no fundo, duas coisas. Fazer uma soma de quanto é que eu vou ter que pagar todos os meses ao banco. Terem atenção sempre, não olhar só para a prestação, que obviamente é importante, mas ter muita atenção àquilo que se chama o spread do banco. O spread é aquilo que o banco, teoricamente, ganha com a prestação. Normalmente está indexado à Euribor. A Euribor é, no fundo, a taxa de mercado que os bancos emprestam a eles próprios, que conseguem, no fundo, financiar-se, vou-lhe chamar assim. O que significa o quê? Que as taxas de juros podem ser variáveis, que é a maior parte dos empréstimos que existem em Portugal, ou fixas. Vamos imaginar que eu contraí um empréstimo de 100.000 euros, para facilitar aqui as contas, e que eu inicialmente pagava uma taxa de 1%. Portanto, eu, para além de ter que devolver uma parte daqueles 100.000 euros ao banco durante o período que eu contraí o empréstimo, os juros que eu vou pagar daquele empréstimo durante um ano serão à volta de 1.000 euros. Ou seja, há 1.000 euros que é o juro que eu iria pagar nestas circunstâncias. Entretanto, vamos supor que eu tive um empréstimo, tivemos as tais pressões inflacionistas e hoje a taxa está a 5%. O que é que significa? Que aqueles 1.000 euros de juros que eu estava a pagar anteriormente, no início, passaram para 5.000 euros. Significa que eu, por ano, vou ter que arranjar 5.000 euros só para o efeito dos juros. Acho que devíamos ter uma cadeira específica para isso e não só para quem escolhe ciências socioeconómicas. Eu sou o melhor exemplo para isso, não tenho qualquer tipo de noção do que é gerir dinheiro, do que é seguros, do que é impostos, não tenho qualquer tipo de noção disso e acho que é uma coisa fundamental, senão isto vai descambar um dia destes. Os jovens, quer que se prossigam estudos para a universidade, quer não prossigam, nenhum deles tem o mínimo de conhecimento dos impostos, até porque a escola não ensina, não é? As opiniões parecem ser consensuais no que toca à falta de literacia financeira no ensino obrigatório português. Os jovens deixam claro que é necessário partilhar e incutir conhecimentos sobre esta temática. Só assim poderão começar a projetar o seu futuro de forma consciente e em relação aos seus deveres fiscais. Todas as pessoas têm que ter formação nesta área. Todas. Não pode haver ninguém que não tenha. A escola, de uma forma transversal, ainda não ensina aos alunos, apesar de existirem alguns programas, mas que efetivamente ainda não são proporcionados aos alunos. Existe uma falta de literacia financeira, mas não é só dos jovens, é dos cidadãos em geral. E isto depois é um problema que é, se os adultos têm poucos conhecimentos sobre a área, então como é que vão transmitir aos jovens, aos seus filhos, desde tenra idade, ou os professores que vão transmitir aos seus alunos, estamos a falar do ensino obrigatório, como é que vão, de alguma forma, transmitir bons princípios ou bons conselhos nessas matérias quando eles próprios têm dificuldades nessas áreas? Não sinto que isso seja uma questão muito abordada, mesmo em licenciaturas mais viradas para a economia e para a gestão, ou seja, não existe nada muito específico relativamente a essa alocação de impostos. Também ninguém te vai ensinar a fazer do IRS, portanto, é uma coisa que tu aprendes, lá está, por necessidade.
A culpa também não é do jovem, não vamos dizer a culpa é do jovem que é pouco interessado ou não tem qualquer interesse nisso. Os jovens são pessoas interessadas. Muitas vezes as pessoas vão a uma instituição bancária particularmente. Obviamente a instituição bancária tem lá colaboradores que querem que eles ou que façam um financiamento ou uma poupança. E é muito importante que as pessoas saibam o que é que estão a subscrever. Débito e crédito, os dois conceitos intrínsecos à carteira dos portugueses. Apesar de soarem de forma semelhante, há mais diferenças do que parecenças entre os dois tipos de cartão. De forma genérica, um cartão de débito é um cartão que o saldo que é permitido é o saldo que está na conta. Ou seja, se essa conta não tiver saldo, o cartão não funciona. O cartão de crédito é um cartão que tem um plafond associado em que as pessoas podem usufruir. Um joga com o dinheiro que nós temos efetivamente e que é nosso e que está disponível, e o outro joga com um plafond que nos é atribuído. Normalmente o saldo do cartão de crédito não está associado à conta bancária, ou seja, a conta bancária pode ter um saldo superior àquilo que é o plafond no cartão, mas o cartão de crédito não vai além do plafond que está estipulado. Porque é que é tão fácil usar os cartões de crédito? O momento da compra não é o mesmo do momento do pagamento. Porque nós temos o saldo no cartão, o plafond, nós gastamos, mas o dinheiro ainda está na nossa conta. Só é consumido do plafond do cartão. Ou seja, nós não sentimos aquilo. A prestação é apenas um pormenor que tentam impingir aos jovens que é para a venda. Dizer, isto é baixinho, façam isto. Mas reparem, aquilo é por muito tempo. Se vocês fizerem a diferença de quanto é que isto custaria, paga pronto, no fundo, chegar a uma loja e pagar a pronto, e somando todas as prestações, mais as despesas do processo e essas coisas todas, quanto é que me custa? Vocês vão ver, como jovens, no fundo, que há uma grande diferença. Os cartões de crédito, por exemplo, são a forma de financiamento mais cara em Portugal. O juro associado a um cartão de crédito é o mais elevado de todo tipo de financiamentos que existe, mas é fácil de utilizar. Dívida pública é certamente um dos termos que corre o país quando se fala em economia. Na prática, viver num país com uma elevada dívida pública pode ser limitativo para as escolhas de vida pessoais de cada um. A dívida pública impacta significativamente a nossa vida, mas de uma forma que às vezes não é completamente visível. O Estado português sempre teve uma dívida pública muito elevada. Quando temos um país que está muito endividado, temos depois que alocar um conjunto de recursos, não para o benefício dos seus cidadãos, mas para o pagamento de juros dessa mesma dívida que contraímos. Mas os jovens, no fundo, é que depois vão ter, digamos que, essa carga fiscal às costas e que, de alguma forma, terão esse seu futuro condicionado por essa dívida. As decisões financeiras que os portugueses tomam ao longo das suas vidas podem estar associadas a determinados seguros. A lista é longa e no processo de escolha muitos são os jovens que desconhecem a maneira como as suas cláusulas funcionam. A nossa vida vai evoluindo, as nossas necessidades vão evoluindo e os seguros também têm que evoluir connosco. Há os seguros multirriscos, quem tem casas tem que ter seguros multirriscos, seguros de acidentes de trabalho, o seguro do automóvel, seguros de viagens, seguro para animais de estimação. Por exemplo, há muitas pessoas, sobretudo mulheres, que contratam seguro de saúde com a cobertura de parto e que depois passam essa fase, já não estão a pensar em ser mães e nunca retiram essa cobertura e continuam a pagar. Porque efetivamente não olham para as condições e estão a pagar uma cobertura que não vão usufruir. A independência financeira dos jovens surge como uma realidade distante em Portugal. A crise habitacional e os salários mínimos limitam agora as suas ambiciosas perspectivas futuras. A literacia financeira torna-se hoje num meio imprescindível para um mais informado contacto com o mundo das finanças. Eu acho que a vida dos jovens não é uma vida fácil. A vida só não é mais difícil aos jovens porque ainda têm os pais, os avós, e que a vida não é tão pesada porque, de facto, têm algum apoio dos pais, mas os pais e os avós não vão durar a vida toda. O que é que significa? Que, a algum momento na vida, os jovens vão ficar numa situação de estão por conta própria. Informação é poder e terem conhecimentos sobre literacia financeira, porque independentemente daquilo que vocês forem fazer, eles vão lá estar. Esta reportagem foi produzida por mim, Ana Serra. Por mim, Marta Pinto. E coordenada e produzida por mim, Luana Plácido. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista. Acho que